poder começar, finalmente, né? Respira fundo, tem exercício para resolver, muita coisa boa para a gente começar, para a gente olhar. Tá certo? Muito bem. Então, naturalmente, em nome do meu Bom dia, computador. professor. Bom dia. Posso fazer uma pergunta? Pode. É sobre aquele questionário que a gente tem que entregar amanhã. O pequenininho, né? Isso. O senhor comentou na última questão que além do que envolvia também a lesão corporal. Isso. E falou em lesão corporal grave. Eu não consegui entender o porquê de ser grave. A mordida. Tá. A discussão sobre a mordida ser grave ou não, na verdade, não é para você pontuar ou para a gente tratar como uma verdade em relação ao exercício, certo? Certo. Mas apenas você levar em consideração o seguinte, que dependendo do grau da mordida, de que uma pessoa dá naturalmente na outra, pode configurar ou lesão leve, simplesmente ficar ali pequenos hematomas, né? Mas também pode, se houver perfuração, uma lesão grave. Ah, tá. Então, veja, não é para vocês, não é de forma alguma para você pontificar, pegar e colocar assim, sabe, cravar. Não, houve lesão corporal. Agora, quanto a discutir, a matéria deveria trazer. Ah, tá. Na verdade, agora a confissão, né? Que a gente pode falar essas coisas de manhã. A matéria jornalística, que esse fato é real, viu? Eu lembro que o senhor comentou que era um fato real na aula. E não é Maria da Penha. E um detalhe mais bizarro. Tem um detalhezinho mais bizarro nisso. Ele não é inimputável. Ah, ele é... Não, ele simplesmente entrou na casa por alguma questão ali de discutir com a dona, com quem quer que fosse. Houve a discussão, enfim, o desentendimento. E em virtude desse desentendimento, bom dia, Eduardo, em virtude desse desentendimento, ele não foi embora da casa dela e ele a agrediu, não deu murro, não deu nada, ele foi lá e deu uma mordida nela. Certo? Certo, professor, obrigada. Então, assim, não é inimputável, não é nada. Agora também a questão de apurar jornalismo e a gente não pode ficar mostrando matéria jornalística assim para vocês, né? A matéria foi muito mais ao inquérito e não apurou o porquê da discussão dos dois. Tá? É só o fato mesmo que é inusitado. Então, naquela última questão, o que você tem? De fato, você tem o 150, há uma invasão do domicílio e, do ponto de vista tratado, claro, já está o crime, não houve ameaça, não houve entrada com arma, então não foi invasão de domicílio qualificado, e no fim das contas, ela pode até, às vezes, pode até ter convidado, porque não fala da invasão em si, se for o caso, ela deve ter pedido pro cara ir embora tudo mais, eles discutiram, ele foi lá e deu uma mordida nela. Que é o tipo de coisa que espanta a gente, né? Você espera murro, tiro, porrada, bomba, né? Mordida ninguém dá, né? Não, mas que vai se defender como disso? Né? Havia um boxeador chamado Mike Tyson que tinha o hábito de dar deu uma mordida no adversário um dia e foi expulso do boxe, né? Basicamente aconteceu isso com ele. Mas você não espera isso. De jeito nenhum. Obrigada. Tudo que eu fico dando risada porque realmente o caso é inusitado. De nada. Que é isso. Sobre o caso. Mas, turma, a gente tem uma segunda folha de exercício que eu havia já passado para vocês. Eu falei que eu ia resolver, como sempre, hoje, né? Bom dia. Bom dia, Paula. Então, eu vou dar as instruções desse segundo. Todos os arquivos estão no Teams. Tá tudo certo. A aula de vocês está carregada já da terça-feira no YouTube. E aí eu só vou ver lá, verificar, porque com a de hoje eu preencho o relatório para o pessoal assistir, certo? E aí fica tudo bem. E junto a isso, eu vou preparar para vocês, como material de estudo, depois eu vou deixar aqui no Teams, que dá tempo antes da nossa prova,
um questionáriozinho, mas é um questionário mais simples. Bom dia, Samira, bom dia. Ok. Um questionáriozinho mais simples para dar uma praticada antes da prova. Tudo bem? Certo, né? Tudo bem. Então, tá bom. Bom, então antes de eu ir pro... Eu sempre... Ah, obrigado. Mandaram um ícone aqui, deu uma respostinha boa. Eu fico sempre muito brabo quando dá esses problemas no computador, então eu começo meio na adrenalina a aula, até baixar. Porque tive que virar basicamente, eu vou mandar currículo para TI aqui da FATES, da instituição. Deixa eu antes fazer uma pergunta para vocês, querer ser repetido, mas eu acho importante. Samira, todos. Você já fazer uma pergunta para vocês. Isso, tá travando, deu umas travadas, eu vi. Eu observei, a gente vai virando hacker. Vocês já responderam a CPA? Já responderam a CPA? Não precisa... Isso, já, ótimo. Isso. Obrigado, gente. Então, mais uma vez, só fazer aquele reforço. Posso ser que, como se diz, né? Eu estou pregando para convertido. Pode parecer que eu estou pregando para convertido, porque a turma toda respondeu. Mas antes de começar, eu havia preparado até na terça-feira uma fala aqui, dando os parabéns a vocês e à nossa instituição, que afinal de contas fomos alçados, nos subiram, né, alçaram-nos ao grau de centro universitário. Isso é uma conquista muito grande, que tem que ser celebrada, tem que ser compartilhada com muito gosto com vocês e vivida. E uma das obrigatoriedades a partir de agora, realmente, para a manutenção desse status de centro universitário, algo que valoriza sobremaneira o diploma de vocês, e vou dizer, valoriza os nossos empregos, fazermos parte de um centro universitário. Tá? Isso é uma honra, mas também é um capital. Isso é muito bom. Aí, ó, nós estamos isso. Ron Burgundy. Exatamente. Isso é muito bom. E aí, só peço que vocês, quem puder conversar com algum colega e tudo mais, conscientizar, sabe, da CPA, eu falo por experiência. Dessa não é nenhum pedido da coordenação, mas se houvesse, não teria nenhum problema. Professora Letícia, eu sei que está no encalço de vocês aí, falando para vocês responderem. Sim, eu sei, Adriane. Ron Burgundy é muito bom. Adam McKay é o diretor e roteirista, junto com Will Ferrell. E aí, o Otávio, bom dia, querido, tudo bom? Só falem com os colegas para preencher logo a CPA, sabe? Fazer isso é muito importante. É só isso, não quero ocupar demais o tempo de vocês e muito menos, né, o tempo de nosso encontro, de nossa aula. E a gente havia falado, a gente tinha parado no artigo, agora sim, no artigo 152, na correspondência comercial. No artigo 152, na violação de correspondência comercial, ou malote. E a gente até tinha brincado aqui, um ou outro alegre aqui que me respondeu que foi ao correio, né, e tudo mais. Mas quando a gente fala de correspondência comercial, nós estamos falando de malote. E nós estamos falando também, na correspondência comercial, de informação privilegiada. E, afinal de contas, é o que corre na vida de uma empresa, de uma corporação, e também se dá através das informações, das correspondências entre gerentes e tudo mais. Então, o artigo 151, ele pode e foi, desde 1978, há muito tempo, ele foi derrogado, ele não foi revogado, ele foi derrogado, não é? Bom dia, Rafa, bom dia, agora sim, bom dia, que eu estou com vocês, está todo mundo aqui. Passamos por uma aventura de Indiana Jones, mas deu tudo certo. Mas a violação de correspondência, tudo bem, a lei dos Correios, eu repito, né, a 6.538, no artigo 40,
derrogou, substituiu o artigo 151. Mas a correspondência comercial, não. A correspondência comercial, não. A correspondência comercial, inclusive, o conhecimento de uma correspondência, ela pode dar início ao estelionato. Aí você diz assim, mas como, Deus, como pode isso? Há uma fraude, um estelionato. Por quê? Um sócio pode passar a perna no outro, como se diz, pode dar um golpe no outro, se ele ficar sabendo de algumas informações, ele interceptar algumas informações numa lote comercial, na violação de correspondência. Bom dia, Mariana. Estou te vendo aqui, tranquila. Tranquilo, pessoal. Tranquilo, galera. Toda a galera aí, tô vendo muita da galera aí que eu vi no Instagram, tudo comemorando o Dia dos Namorados. Final de semana assistiram 365 dias no Netflix. Dou um parabéns aí para vocês. Toda a galera. Deixe sua risada se você assistiu 365 dias. Tá certo, vamos lá. Vocês não saem do Netflix, viu? É um olho na Fatesse e outro no Netflix, né? Tá bom. Eu voltei aqui, o Teams deu uma derrubada, tá vendo? O Teams tá me testando a paciência aqui hoje, mas não vai me derrubar que eu estou com vocês. E, sei que vocês... Não. Tô aqui, voltei. Tô aqui. Top. Pessoal, não sei agora se estão comentando ainda do fato de eu estar aqui ou o fato de terem assistido o filme. Não, tá aqui. Voltei. Foi o silêncio do 365. Claro, eu respeitosamente entrei em silêncio. Vamos lá, me ouvem, pessoal? Ah, muito bem, Otávio, obrigado. Agora eu estou no 152, encerrando essa sessão dos crimes. Ah, obrigado, Gabriel. Foi o silêncio do 365, igual vocês colocaram aí, para vocês refletirem. Reflitam. Muito bem. Então, no 152, Otávio e toda boa turma, nós temos o crime de violação de correspondência comercial, malote. Esse crime muitas vezes é usado através do estelionato, ou como porta para o estelionato. Mas ele não se trata de um crime de meio. Atenção, ele é muito autônomo, muito próprio. Então a pessoa pode responder por estelionato e violação de correspondência comercial, pegando de 3 meses a 2 anos. Como assim? Em primeiro lugar, tudo começa com a correspondência. O malote de empresa para empresa, a correspondência comercial que é feita por empresas, inclusive privadas, é por isso que é um crime que se procede por representação e não está tipificado na lei dos Correios. Uma empresa pode, atenção, pode ter convênio com os Correios para o malote. Mas muitas empresas usam, essas empresas log da vida de logísticas, que correm atrás, né, fazem o correio do malote. Não, se você abre uma carta destinada à sua mãe, a princípio, se você não tem o dolo da violação em si, mas se você tem essa convivência e tem, por exemplo, consentimento, no caso, consentimento do ofendido ou da ofendida, que no caso deveria ser, tem essa permissão, você pode, Otávio. Se a pessoa está viajando, é da sua casa, e você recebe uma correspondência e não tem como entrar em contato com ela no momento, você abre e comunica, também não, porque o seu dolo não é violar, seu dolo é informar. Aliás, nem há dolo, né? Então, isso, Otávio, há de depender muito na questão do artigo 40 da Lei dos Correios, que substituiu o 151. O dolo que você tem é o de devassar indevidamente. Quando você coabita com pessoas, você não devassa indevidamente. Porque pode haver o erro de tipo. Você pode abrir uma correspondência pensando sua.
pode haver o consentimento comum da casa, no qual todas as pessoas abrem as correspondências das outras para comunicar. Pode haver simplesmente o acidente, nem o erro, de tipo, o acidente. Você pegou, abriu suas cartas, estava no embalo, abriu uma que não era destinada a você. Tudo bem, Otávio? É boa a sua pergunta. Mas lembre-se sempre que tem que haver o devassar, ou seja, tem que ser indevido. A coabitação, ela não dá essa indiscrição. Ela não permite essa indiscrição. O que é muito interessante. Não, chegando com o nome dos outros, o que os Correios recomendam? O problema é você abrir, não deveria abrir, mas o erro começa pelos Correios. E às vezes você tem que saber da urgência. Mas o que os Correios pedem? Sempre. Que você aguarde ou entregue aos Correios, numa agência que tenha, num posto postal, né, no escritório postal dos Correios, ou você aguarde o carteiro e devolva. Essa é a recomendação, tá? Quer dizer, então, assim, tá no próprio site dos Correios, viu, Adriane? Entregou é de outra pessoa? Se é seu vizinho, você faz o papel de correio, entrega. Não devasse. Faça isso não. Mas né? Mas se não, a recomendação está no site dos Correios. É uma coisa simples, né? É uma coisa bastante simples. Você aguarda o carteiro chegar e diz, ó, isso aqui não. Não, se abrir, naturalmente, seu interesse... embora não é uma devassa indevida, porque provavelmente a sua questão é só uma curiosidade. É só uma curiosidade. Tem que haver, pela lei dos Correios, pelo artigo 40 da 6.538, e aí eu vou à lei 6.538 para não... de 78, para não... como se diz? Para não ficar alheio, e não deixar os alheios, quando fala da 6.538, nos crimes contra o serviço postal, o artigo 40 ele coloca devassar indevidamente. Então, em tese, você tem que ter esse ânimos, indevidamente. Agora, não pode abrir. A pena vai de 6 meses. Se você alegar, Adriane, confusão, uma urgência, sim. Agora, se você abrir, é preciso lembrar que você se apossou, né, dela por um erro dos Correios, quer dizer, uma posse que não é criminosa, mas por um erro, e que você, nesse momento, se abrir, você vai estar cometendo o delito de 6 meses, até 6 meses de detenção e pagamento de multa, até 20 dias multa. Então, depende, se eu abrir, que você coloca, e muito bem, ele vai naturalmente constituir-se do quê? Depende do crime. E se é uma correspondência que diz urgente, perdão. E se é uma correspondência que chega para você, num vizinho seu, para um vizinho seu que está viajando e você tem o WhatsApp dele. Contextualize. Aliás, eu estou contextualizando, desculpem. Hein, turma? Chega a pessoa. Então, você não está com o ânimo de devassar. O que você tem? Você tem as duas vias, né? A gente sempre vai abrir primeiro para contar. Mas, na verdade, o correto é o quê? Você entra no WhatsApp do sujeito e diz, vizinho, os Correios entregaram errado para mim uma correspondência. Ó, eu sei que você está viajando, você está ficando, sei lá, ele está fazendo um intercâmbio. Vai ficar 6 meses fora do Brasil. Você diz assim, olha, o que você quer que eu faça? Né? Você quer que eu abra, bata uma foto, quer que passe um scanner, entendeu? Tudo que faça você, Adriane, você, Otávio, fugir da materialização de uma vontade de abrir aquilo que não é endereçado a você. Tudo que faça você fugir da materialização de um delito no qual se coloca, né, que a pessoa vai olhar aquilo que ela não foi chamada, vai se meter naquilo que ela não foi chamada. De acordo, turma, de acordo, Rafa Sanches, de acordo, Otávio, de acordo, Samira, de acordo, Gabriele, de acordo, Adriane, e toda a minha turma, as Marianas, que estão aqui,
De acordo? Então tem que haver essa devassagem, né? Essa devassa, em bom português. Já no 152, não. Vamos de novo. Por quê? Obrigado, Gabriele. Obrigado, Adriane. Por que que o 152 não foi para a lei dos Correios? Porque o courrier, que é a correspondência comercial, logística comercial, o malote de empresa para empresa, é uma coisa naturalmente privada, né? Bom, creio que todos vocês já estagiaram, ou trabalharam, ou acompanharam já o dia a dia de uma empresa que tem malote. Aí malote sai 2 vezes por semana, toda terça e toda sexta para Curitiba, toda terça e toda sexta para São Paulo. Aí vai para o aeroporto vai para São Paulo e volta, e traz. Então, a partir do momento que há essa violação, o que você tem na correspondência comercial? Numa empresa, de pequeno, grande, médio porte, não importa, sempre tem o pessoal, né, o gerente, ou o secretário, o gerente, qualquer pessoa assim, que vai ser responsável pela correspondência, por receber o malote, e distribuir as correspondências. Esta pessoa, por exemplo, que distribui o malote, ela tem a incumbência da distribuição. Ela não tem a incumbência da abertura dessas correspondências, a não ser se isso for delegado pelo patrão, pelo chefe. O chefe delega também, fala, olha, fulano, você é responsável pelo malote, todo malote que chegar da cidade X, endereçado para essa lista de pessoas, você pode abrir e comunicar o conteúdo por e-mail, você pode abrir e filtrar aquilo que for importante, aquilo que não for urgente. Havendo autorização, nenhum problema. Exemplo, né? Há muitos anos, tá? Estou falando de 2002, 2001, 2002, 2003. Parei há 17 anos. Eu dava aula na faculdade de Direito. Sim, eu tenho esse grau de antiguidade. Eu dava aula na faculdade de Direito e dava aula também, eu fui lotado numa instituição, em substituição de uma colega professora em licença maternidade. Foi muito legal, porque no final dos contos eu acabei ficando também ali. No curso de secretariado executivo. Secretariado executivo, trilingüe. Era inglês, português e espanhol, tal, e tinha outra opção de idioma, lá francês e tal. Era muito bacana dar aula de direito. Imagina, dar aula de direito, você dá em um ano só o resumo do que é o curso de direito, com ênfase em direito comercial, direito empresarial, né? Administrativo, e nessa trabalhista, e nessa parte de penal. Numa partezinha de penal. E exatamente uma das atribuições no contrato de trabalho da secretária executiva trilingüe registrada, secretária executiva ou secretário executivo, é o de abrir o quê? A correspondência. Então, ela tem no contrato de trabalho dela a previsão de abrir as correspondências autorizadas. E para deixar bem claro a função desse funcionário ou dessa funcionária, isso é muito importante. É preciso sempre que eles tenham o documento no momento da contratação, ou dias após a contratação, com a lista de correspondências que eles podem abrir. Repito, com a lista de correspondências que eles podem abrir, destinadas a quem eles estão secretariando, as pessoas em geral que eles estão. Então, claro, mais uma vez, o 152, ele coloca, primeiro, a violação do malote comercial não é, em primeiro lugar, não é violação em si. O verbo do 152 está lá. O verbo é abusar. Porque você está abusando da relação de trabalho. Você está abusando da relação de confiança. Você está abusando da estrutura, do acesso. O sujeito ativo aqui, ele abusa. Então, ele abusa de uma condição de sócio da empresa, do CNPJ, ou de funcionário, de colaborador, de empregado desse estabelecimento industrial ou empresarial, segundo, terceiro setor, não importa, agroindústria, não importa. Tem CNPJ, tem malote, é isso. E quando ele desvia, sonega, subtrai, destrói ou revela
para outras pessoas o conteúdo da correspondência. Então, quer dizer, não é uma questão de devassar. Diga, Mariana. Ah, não, a Mariana não está ligado o microfone. Quem está? Ninguém? Não? Então tá bom. Adriane, está escutando o tic-tac do meu relógio? Muito bem. Ah, todo mundo escuta, isso é legal. É o metrônomo. Ele fica sempre num andante cantabile, como se fosse uma área de ópera. Bem suave, tranquila. Muito bem. O segredo da correspondência comercial, então, é que é uma correspondência que circula. É o subtrair. Ou seja, destruir. Sonegar. Não, eu vi. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Observei. Eu observei, tá tudo certo, não tem problema. Tá tudo certo, não tem problema não. Eu vi que foi você. Bom, de atos aqui, né? Oi, Otávio. Ou não? Eu toco piano. Mas vamos lá. Então, o cenário da correspondência do microfone, eu percebi, e vocês também por causa do tic-tac. Então, vocês já perceberam. Deu uma atrasada aqui na minha gravação, no meu microfone. Mas agora tá tudo voltando ao normal, eu acho. Acho que não. Agora voltou ao normal. Muito bem, pessoal. Deu uma atrasada. Vocês percebam pelo tic-tac, tá? Quando o tic-tac vocês não tiverem ouvindo sincronizado, já era. E quando eu fico em silêncio, vocês escutam o tic-tac, quer dizer que eu estou aqui com vocês. Combina os sinais, né? Mas então no 152, lembre-se, é o golpe dentro. E aqui no 152 tem uma coisa sensacional nesse artigo, que é uma das coisas que eu gosto em relação a esse diálogo entre o direito empresarial, o direito do trabalho e o Código Penal. Quem aqui já trabalhou em RH, em recursos humanos, por favor? Eu dei uma trabalhada em recursos humanos. Não, eu já trabalhei nos recursos humanos aí e tal. Bem bacana, né? Nunca. Pois não, mas é bacana trabalhar em recursos humanos, em RH. Uma das causas de demissão por justa causa, dependendo não é gostoso trabalhar, não. É sim, você tem todo mundo na tua mão. É gostoso, sim. Tem todo mundo na mão ali. Fala, ó, tá vendo isso aqui? Ó, vocês estão debaixo da minha unha. Entendeu? Isso é bom. Respeita. Né? Parece episódio daquele seriado The Office. Mas quando você trabalha no RH, uma das causas de demissão por justa causa, um dos motivos ou razões, um fator por demissão por justa causa, pois é, um dos fatores de demissão por justa causa é exatamente a indiscrição. Funcionário, às vezes, nas suas atribuições, no seu emprego, ele tem o dever de sigilo e de não contar o que acontece em certos setores. E o finzinho do 152 é bem assim, ó, revelar a estranho o seu conteúdo. Então ele olha a correspondência comercial numa empresa, basicamente, é para quase todo mundo olha, a não ser quando é dirigido a uma pessoa, mas várias pessoas conhecem o conteúdo de balanços, livros, relatórios, que são enviados, físicos, eu estou falando físico, por malote, naturalmente, e uma pessoa pega e dá com a língua nos dentes, conta para outras pessoas como é que está aí. Às vezes contar isso é contar a saúde da empresa.
igual eu encerrei a aula passada falando do 152. Você imagina exatamente um sócio, dois sócios que estão trabalhando há meses numa fusão da empresa deles com outra empresa. Pô, tudo sendo tratado com segredo, um monte de livro de balanço comercial, não é? De balanço de caixa, perdão, fluxo de caixa, um monte de estudos de viabilidade da fusão, marketing e tudo mais. Pô, aí um cara pega, um funcionário pega, olha aquilo e entrega para outra empresa, ou comunica, meio, vai para a rede social, comunica para a imprensa, e a revelação disso traz prejuízo, atrasa ou prejudica essa fusão comercial, ou ela deixa de ser realizada. Quer dizer, que crime esse sujeito está respondendo? Se ele for descoberto, ele vai pegar de 3 meses a 2 anos de prisão. 2 anos. Porque aqui entra a violação do segredo. Entra a violação do segredo. Não é segredo profissional porque não é dele, mas é a violação do segredo da empresa. Então ele responde pelo 152. E o 152, exatamente nessa parte, ele começa a falar a respeito de segredos. Então, onde é que a gente vai entrar agora? Os últimos delitos. Naqueles que falam a respeito de segredos. Então, agora nós vamos falar a respeito de segredos. O pessoal acha engraçado. Vamos falar de segredos. É verdade. Porque existem certas correspondências, aí sim. Se a correspondência comercial for exatamente uma correspondência secreta, esses são alguns dos sinais, né, de carimbos que são colocados em correspondência secreta em romances de espionagem, tá? Tipo James Bond, Top Secret, For Your Eyes Only, essas coisas assim. É mais ou menos por aí, mas não tem a ver com espionagem, não tem a ver com relatórios da Polícia Federal, investigação da Polícia Civil. Esses são outros delitos. Exatamente. Olha o Sr. Burns ali com o segredo. Ó. Exatamente. Né? Que está nos artigos 153 e 154. O 153 e 154. Então, o 153 é informação sigilosa. Informação sigilosa. Então, uma pessoa que tenha um documento particular e esse documento, o sujeito ativo, ele tem 2 características. E isso é importante. Vou até escrever. No 153, o sujeito ativo não é qualquer pessoa. Presta atenção. Mas é uma pessoa. É o portador ou destinatário do documento, do segredo, do documento secreto do segredo. Qualquer documento. Conteúdo de documento particular ou correspondência confidencial de que é destinatário ou detentor. Então, não se trata de violar a correspondência. Isso seria o artigo 40 da Lei do Correio. Não se trata de violação, no caso, de correspondência comercial, porque está aberto para todo mundo e você só destrói, você prejudica com o seu ânimo o funcionamento da empresa que você trabalha com aquela destruição, com aquele abuso. Não. A divulgação de segredo, ela é, por exemplo, imagine o seguinte, para colocar bem claro. E já que vocês estão tudo engraçadinho hoje, tudo engraçadinhos e engraçadinhas, imagine o seguinte. Imagine que o Otávio, atenção, Otávio, prejudicar a vida de outra pessoa. A empresa no 152, agora nós estamos num 53. Num 53, Adriane. Imagine que o Otávio tem um diário
com toda a vida dele contada. E ele vai receber algumas pessoas na casa dele. Ele vai fazer, aliás, o Otávio ele tem um diário. Ele vai fazer uma mudança e ele pega e diz assim, caramba, isso aqui pode se extraviar, pode a caixa cair, pode alguém ler o conteúdo, mas ele confia. Ele confia. Eu fico rindo já. Ele confia na Gabriele. Então, Gabriele, ele vira-se para você, não precisa de documento, tá? Isso aqui é uma coisa, estou fazendo 153 no modo mais singelo. Parece até 13 Reasons Why, do Netflix. Eu estou fazendo da forma mais singela possível. Marcou, Otávio. Oh, que é isso, Mariana? Agora eu não sei se você está cobrando o amigo ou está difamando a amiga. Brincadeira. Isso aí, tá. Mas você entrega. Não tem WhatsApp. Não precisa de nada disso. Não tem WhatsApp. Para encontrar. Vocês ficam rindo, né? Mas não carece. Era aí que travou, né? Travou um pouquinho, agora voltou. Eu tô atento. Estou atento. Eu fico mexendo com vocês aí. Minha vida toda aí. Otávio, mas aí é que tá. Você não precisa de contrato. Travou, não tem WhatsApp, exatamente. Tô ligado. Obrigado, Adriane. Muito obrigado. Agora voltou. Otávio, você não precisa de nada. Você só precisa chegar para Gabriele e dizer, Gabriele, você fica com isso aqui para você? Você é minha amiga, tal. Conhece muita coisa que tá escrito aqui. Você confia. Pô, confiou. Entendeu? Certo? É relação de confiança, tá ok? Pô, fica falando aí. Disso aí, entendeu? Você confiou nela. Ela guarda, não é correspondência, não veio dos correios, não é comercial, não é industrial, não é nada disso. Tem nada a ver. Mas tá guardado. Tá aqui, ó. Pô, Otávio, obrigado, tá guardado aqui, tá tudo certo, valeu, tudo bem, tchau, tchau. O artigo 153 é divulgação de segredo. É a violação de segredo. Um diário é um segredo. Esses vermelhos aí, ó, tá passando aí, abraço é coisa de esquerdista, tá certo? Tá ok? Então tá aí. Vocês gostam dessas macaquices que eu faço, né? Adriane. Amanda, aliás, artigo 153. Quem for entre vocês e que gosta você quer que eu faça? Fala isso, eu vou falar. Esse negócio aí de diário, tá ok? Isso aí é coisa de menina. Isso aí só a minha mais nova faz. E o Carluxo. Então, vamos lá. Então, voltando agora. De nada que é isso. No 153, você tem a divulgação. Vocês ficam rindo, né? Tá bom para uma sexta-feira vocês rindo, né? Eu gosto. Aí, ó. Olha lá. Tá bonito de ver isso aí. Tá bom. Então, no 153, não pensem em correio, não pensem em correspondência malote comercial. Nós estamos falando das coisas mais simples, como, por exemplo, conteúdos. Vai chamar a polícia agora. Daqui a pouco chama. Então, vocês estão falando disso. O 153, tanto que o verbo do 153, isso é muito importante para a gente. Deixa eu até colocar para vocês aqui, ó, tá bem tranquilo agora. Eu estou de boa. Aqui, eita. Olha lá, Otávio. É divulgar. É divulgar. Divulgar. Diga, Adriane. Aberto, pode falar. Bom dia, professor. Bom dia. Eu não consigo entrar sem ser notada, né? Todo mundo me entrega, né? Eu fico aqui na moita. Eu estava aqui no festival de imitação, falando de divulgação de segredos.
Esse é problema, hein? Esse é problema. É um B.O. Professor, então não conta o segredo que a gente se conhece desde as antigas, hein? Professor ainda é santista ou não? Não era santista, sempre fui corintiana. Meu irmão é santista, lembra, meu irmão? O Hugo, sim. Isso aí. Você é corintiana? Corintiana, sofredora. Você acabou de ganhar mais 40 hectares do meu coração. Olha lá, tá vendo? Tá vendo? Nós éramos da época de jogar vôlei no prédio, né, Christian? Sim. E matinê de carnaval no Olímpico. Matinê de carnaval no Olímpico. Ai, meu Deus do céu, vamos parar de falar essas coisas. Ô, Letícia, ele acabou de falar que ele é velho. Você vai falar que você conhece ele desde aquela época? Mas eu tenho uma justificativa. Eu era uma mocinha e ele já estava na faculdade, tá? Eu estava ainda no meu colégio ainda, eu era uma mocinha. É que eu sempre gostei de amizades mais velhas. Letícia, explica isso direito, eu sou amigo do seu irmão. Gente, o Christian, ele fazia direito com um amigo do prédio, o Gil, e ele vivia lá no prédio. Aí a gente jogava vôlei, jogava truco. Truco era brabo também. Era bom. Ficava lá. E eu tinha 15 anos. Eita, tempo bom que não volta mais. Tempo bom. A gente falar sobre isso, exatamente. Eu falando do 153 de divulgação de segredo é ótimo. Ai, vamos lá, gente. Eu fiquei nostálgica agora. Aí você lembra do corpo que não é mais o mesmo, da pele que não é mais a mesma, não emagrece mais do jeito que emagrecia. Ai, meu Deus, vamos voltar aqui pro direito, que senão... Meus amores, meu papo com vocês hoje é o seguinte. Eu estou aqui para pedir um favor para vocês, né? Por favor, respondam a CPA. Façam isso para a prof. Nós estamos perdendo do curso de agronomia, gente, pelo amor de Deus. Perder do curso de agronomia. O povo que só quer saber de festa e balada estão respondendo mais CPA que a gente. E a gente tem quase o dobro de aluno. Olha que vergonha que o direito está passando. Então, eu estou pedindo aqui, pelo amor de Deus, respondam, por favor, a CPA, tá? Professor, dá uma forcinha aí no final e deixa eu respondendo, tá bom? Claro. Gente, deixa eu ir que estão ligando aqui, vão arrumar minha internet, senão eles vão embora. Beijo! Até mais, gente! Beijo, professora. Tô esperando, hein? É até hoje. Vamos lá. Obrigado, professora, mais uma vez. Aí, pessoal, eu falando de divulgação de segredo. Por isso que eu sabia, minha alma já sabia que ia acontecer isso. Por isso que eu falei divulgação de segredos. Tá bom? Aí a divulgação de segredos de vocês. E o pessoal falando. Tá aqui o endereço para vocês fazerem, para quem não fez a CPA, né? Moçada, não vamos perder, não. Não vamos perder para agro, não. Vambora. Vamos fazer isso aí. Eu tinha feito no começo do encontro aqui uma enquete com todos vocês que já tinham feito, né? Então, nós, no finalzinho do nosso encontro, eu vou reservar um tempo para que vocês façam, porque isso é muito importante. Então, beleza. E a professora Letícia jogava muito bem truco, o irmão dela também, viu? O Gil não, nem tanto. E vôlei também. Excelente desportista. Muito bom, né? E Rafa, ela me chamou de velho. Mas a verdade é a seguinte, Rafa, o espelho me chama de velho todo dia quando eu levanto. Então tá tudo certo. Eu já até me acostumei com o apelido, é carinhoso. Viu? Tem jeito não. Eu sei o que eu olho. Tá tudo certo. Então vamos lá. Vamos para a divulgação do segredo de novo. Otávio, voltando ao exemplo seu, confiando a Gabriele seu diário. Porque eu pego sempre esse exemplo do diário, que é a coisa mais boba do mundo, mais tonta. Não o diário em si, mas o fato de se fazer isso na confiança. Então, o que você tem no 153? Alguém divulga, alguém trai a confiança da pessoa. Então, o sujeito ativo,
é uma pessoa a quem foi endereçado um documento ou uma correspondência, como portador ou como destinatário. E que nesse documento, aí é que está, olha o jogo como é que se joga. Tem que estar de alguma forma claro, tem que deixar de alguma forma esclarecido que o que a pessoa vai divulgar é segredo. Não poderia divulgar. Eu acho interessante porque pode acontecer da seguinte forma. Imagine o seguinte, Adriane, Dona Takamori aí, né, que é do Noturno que está aqui, ou a Mariana Macedo também, Rafa Sanches, que falou as verdades aqui, verdades secretas, né, o pessoal todo aí, a galera, o Otávio também e tudo mais. Imagina o seguinte, só para falar, contar o que é uma divulgação que traz exatamente, infiltrada, exatamente, a nossa KGB aqui. Divulgação de segredo, ou de... Imagina que um amigo seu, ele vai escreveu um livro. Não tem nada a ver, você não é editor, você é só amigo do cara. Isso acontece muitas vezes, né? Você é amigo de uma pessoa, eu sei que pulou o microfone, gente, calma aí, tranquilo. É que tem um ninja aqui, pulando na minha tela, agora voltou. Imagine o seguinte, você tem um amigo que é escritor, amigo, porque esse crime é simples, depois vai. Quando você tem esse amigo, ele vai publicar um livro. Ele chega para você e fala assim, Adriane, você é minha amiga, tal, você é legal pra caramba. Ou então, você, Rafa, você é legal pra caramba, Mariana, você é legal. Samira, lê esse capítulo do meu livro. O cara pega e entrega para você um capítulo do livro dele. E você lê e fala assim, quando vai sair? Vai sair em dezembro. Vai ser publicado em dezembro. Tá lá, o livro para sair. Mas será publicado em dezembro. Você tal, tudo legal. Aí você pega, precisa dizer que aquilo não é para ser publicado, mas vamos imaginar que ele diga, vocês só não mostrem isso para ninguém, porque isso vai ser divulgado, certo, na imprensa, de uma maneira assim, assado e tal. Mas você, para se mostrar, pega, e o dolo, aí é que está a coisa do dolo, você pega por acidente e mostra para outra pessoa. Comete ou não comete o delito? E a resposta é sim. Porque o elemento final do tipo, e aí é no subjetivo, é que tem que haver o dolo, sabendo que a divulgação pode produzir dano a outra pessoa. E atenção, hein? Comete, claro, no 153, a ideia é exatamente essa, é produzir dano a outra pessoa. E tipo de dano, no caso do livro divulgado antes, dano comercial, um dano patrimonial. No caso da divulgação de um diário íntimo de uma pessoa, o dano moral, você causa o dano à pessoa. E isso é inaceitável. Então, isso para segredos, claro, particulares, para documentos particulares. O que pode ser um documento particular, por exemplo? Quer que eu mostre para vocês? Imagine o seguinte. Imagine que uma mulher vai se casar e ela tem... Não, casamento é muito drástico. Muito, muito. Digamos que para colocar bem como segredo, as coisas bem simples mesmo, tá? Uma mulher pega e mostra para mim e fala assim, amiga, nós vamos para a festa de formatura, esse aqui é o desenho do meu vestido de formatura. Esse aqui é meu desenho de vestido de formatura. Mas não mostra para ninguém. Não mostra para ninguém. Fica com ele, que eu estou me mudando de casa, alguma coisa assim. Eu não quero que se perca e depois eu volto. Então você deixa com a pessoa por alguns minutos. Você vai dar fotocópia, vai no... Eu não vou ficar andando com o croquis do vestido de noiva, eu vou deixa em confiança com outra pessoa, que olha. Mas você diz assim, não divulgue. Aí a pessoa pega e faz o seguinte,
e sabe que você não tem rede social, alguma coisa assim, e tira uma foto e bota na conta do Instagram dela esse desenho. Coloca assim, hashtag TBT, saudade de uma festa de formatura, saudade de um baile. Vocês estão com saudade de um baile, né, meus filhos? Estão com saudade. Eu sei. Aí você coloca lá, né, hashtag TBT. Hoje, se vocês fizerem live da minha aula, vou te falar, professor, não fala não, saudade de um baile, sim. Hoje, se vocês fizerem stories da minha aula no Instagram, com certeza vai lá estar constando hashtag TBT, então vai estar falando segredos revelados, alguma coisa assim. Mas é isso, você confiou o croquis para a pessoa, você pediu, solicitou que ela não divulgasse, aí a pessoa vai lá e divulga. O sujeito vai lá e divulga. Mas isso, claro, para segredos particulares. O parágrafo 1º do artigo 153, aí, ó, o baile. É o baile, festa de rock. Essa é festa punk, hein? O artigo 153, ele tem uma qualificadora. Porque o segredo a ser divulgado pode ser a divulgação, sempre sem justa causa, você vai ter a divulgação, é rave, sim, não é festa punk não, é rave, claro. Opa, saudade de um Coachella, né, minhas filhas? Estão saudade de ir para Coachella, né? Coachella, muito bem. Sou velho, mas entendo dessas coisas ainda. O 153, 153 no parágrafo 1º, acompanhem comigo, dá a pena de 1 a 4 anos. Mas por quê? Porque a partir daqui são aquelas divulgações que existem em sistemas de informação ou em banco de dados. Eu apresento para vocês um dos primeiros artigos do Código Penal a falar de internet. Ele é do ano 2000 e é o parágrafo 1º. Tanto que ele está como primeiro, ele é conhecido como parágrafo 1º-A. É para turma, né? Esse é o parágrafo 1º-A. Eu apresento com muito orgulho para você que gosta de internet, de direito eletrônico, uma das primeiras legislações que alterou o Código Penal brasileiro. Estabelecendo um crime que pode ser praticado via internet ou por computador. Divulgar sem justa causa informações sigilosas ou reservadas. Sigilosa é para não ser mostrado para ninguém, reservado apenas para um grupo de pessoas. Assim definidas em lei, porque é da administração pública, contidas ou não nos sistemas de informações ou bancos de dados da administração pública. Exemplo de informação reservada, não sigilosa. Gastos da Presidência da República. Exemplo de informação sigilosa. Gastos com a segurança do presidente da República ou do presidente do Supremo Tribunal Federal. Você não pode divulgar o que se gasta na segurança de uma autoridade pública, porque senão quem é da área do crime vai saber no que está sendo gasto, né? Qual está sendo o esquema, qual é a estrutura que cerca e protege o dignitário, a autoridade. Certo? Então, quer dizer, quem divulga vai de 1 a 4 anos. E trazendo prejuízo, a ação penal, claro, é pública e incondicionada. Ela é incondicionada. Enquanto o parágrafo 1º, o primeiro, que não é o primeiro, letra A, mas o parágrafo 1º, ele apenas fala que a divulgação de segredos só se vai mediante representação. Só se procede mediante representação. Porque até aí tá tudo bem. Você diz assim, tá tudo certo. Não tem problema nenhum, não. Né? Isso é que eu tinha que falar a respeito do 153. Nada muito
E aí, por fim, o 154. Agora o artigo 154. Aqui não. Se trata de segredo, não de segredo íntimo, ou de segredo da administração pública, que foi colocado na divulgação de segredo do 153. Aqui nós estamos falando de segredo profissional. Aqui nós estamos falando de segredo profissional. Sempre com o elemento de sem justa causa. Né? E de profissão revela algo, você comete crime. De que profissão a gente pode falar? Bem, eu vou a algum para o título do 154. Então, antes do 154, da gente habitar o 154, é muito mais tranquilo assim. Isso não profissional que não é exatamente chefe. Começou bem. Agora sim, só o chefe. E agora, me ouvem? Tá todo mundo bem? Tá tudo certo? Estão me ouvir? Deixa eu ver se está todo mundo me ouvindo. Agora. Agora vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Muito bem. Estão me ouvindo? Então tá bom. Ah, ouvindo e vendo. Ô, Gerson,
Não teve professor que fez live junina e tudo mais? Vocês achavam que eu ia ficar de fora? Vocês acharam que eu ia ficar aqui, Du? Então pronto, tamo aí. Ah, vocês acharam que eu ia ficar de fora, assim. Pô, tá certo. Tá bom. De qualquer maneira, estamos aqui, então. Não é? Gostou, né, Samira? Samira gostou. Isso mesmo. Mostrar que a gente... Agora, sim, lendo e ouvindo. Pois é, mas eu não posso abusar disso, senão depois a transmissão, né, vai falhar, fica travando. Então, quando começar a travar, se começar a travar o som, eu vou cortar, tá? Para a gente poder ter só o som. É melhor. Então, por exemplo, o hospital, por exemplo, põe a ficha clínica para um perito médico, mas um perito contratado, os profissionais que tem, muitos profissionais no Estatuto da Advocacia, e agora eu vou conversar, vocês já tiveram ética? Já tiveram ética? Estatuto da Advocacia ou não? Tem coragem? Aqui tem coragem. Hein? Não tiveram, né? Tá bom. Não tem problema. Na época. Então é o seguinte, quando a gente está no Estatuto da Advocacia, da OAB, um dos deveres é o dever de sigilo. Assim, nós temos plena consciência, eu até chamo a atenção de vocês, terceiranistas. Vocês tenham consciência de que vocês farão parte de uma carreira, não é? Sobretudo quando vocês enveredarem, muitos de vocês enveredarem bichinho, né? Morder, da advocacia morder, vocês enveredarem para a advocacia, um dos deveres é o dever de sigilo. Então, quer dizer, é o dever literalmente, de guardar segredo, de sigilo profissional, de você, de forma alguma, revelar as coisas, a não ser em caso de perigo de vida, que justifica-se. A mesma coisa, tantas outras profissões. Você imagina, por exemplo, se não houvesse o dever de sigilo do psicólogo. Mas vamos falar de coisas mais simples. O editor de livro. O editor de livro, ele tem um sigilo profissional. Ele recebe livros e livros de vários autores ou pretensos autores que desejam publicar com ele. E ele se compromete a analisar os livros e a publicar ou devolver para os autores, sem divulgar as tramas. Quer sigilo profissional? Imaginem que vocês um dia, pela prefeitura, por uma ONG, vocês participem, por exemplo, de um concurso de poesia, mas como jurado. Gerson, tá aí uma coisa interessante, né? Otávio, Gerson também, Bruno. Vocês já se imaginaram juízes, jurados de um concurso de poesia? Pois é, aí chamam vocês. Eles falam assim, vou participar disso aí. E aí você assina o quê? Um termo de compromisso. Um termo de compromisso. Qual, claro, fica bem claro que não vai, de forma alguma, divulgar nenhum segredo das poesias que você colocar e que seus votos serão colocados ali secretos. Quem tem violação de segredo profissional? Quem que pode? Professores. Professores? Pergunte para os seus colegas professores ou pergunte para os outros colegas professores. Quando eles fazem questões de concurso público. Quando a gente é contratado, existe um cadastro, vários professores, vários colegas aqui já fizeram questões de concurso. Para concurso público, em outro estado, tudo mais. A gente assina um contrato. O que tem nesse contrato? Um termo de confidencialidade, de segredo, de sigilo. Claro, tudo que você está criando não pode ser revelado para ninguém. Às vezes não é para um concurso público, mas para uma seleção privada. Se for concurso público, tem crime próprio. Então, várias atividades existe o compromisso do segredo profissional. E quem, sem justa causa, revela esse segredo, responde por um crime. E a pena de 3 meses a 1 ano. Ou multa. Então, quer dizer, quem tem por função, e aí diz, quem é o sujeito ativo? O sujeito que, por razão da função, médico, enfermeira, psicólogo, advogado, que seja, né? Ministério, atenção, ministério
E isso inclui-se aqui, se inclui aqui os religiosos. Quem aqui é católico romano, quem entre nós aqui for católico romano, existe, desde a reforma promovida pelo Papa Francisco, tribunais eclesiásticos foram criados em toda a nossa região. Então, nós temos tribunais eclesiásticos, inclusive, que fazem anulação de casamento, enfim. E esses tribunais eclesiásticos, eles também apuram eles exercem certa controladoria em relação aos religiosos, aos padres. E uma conduta de um padre que revela um segredo de confissão, eu não estou falando de criminal, não estou falando do grande debate do padre, não é isso. Quanto a isso, a própria Igreja Católica e o Conselho Brasileiro dos Pastores, Conselho Brasileiro dos Pastores e de Ministérios, enfim, é o que reúne o Conselho de Presbíteros, por cristãos protestantes, confessionais tradicionais ou neopentecostais. Algumas das, né, do protestantismo brasileiro, ou no protestantismo brasileiro. É grave pastor que no momento em que recebe, ele tem um dever de ministério. E esse dever de ministério. Tomei o cuidado agora de cortar a câmera, porque eu observei que o som não estava atrasando. Então eu peço a licença de vocês, as desculpas, e a licença para não travar o som. Até porque eu já mostrei para vocês que eu estou no clima da festa junina. Ele deu uma travada aqui por causa da câmera, gente. Foi por causa da câmera. Mas não tem problema. Eu percebi aqui exatamente no tempo. Tá tudo certo. Então, quer dizer, o Conselho de Pastores, sim, fica bem melhor. Então, é por isso, a gente prima pela aula, né? Pelo conteúdo. Já mostrei para vocês que estou no clima junino. Prometo que eu vou ficar de chapéu e camisa. E esse tem coragem. Vou ficar aqui até o final da aula, do nosso encontro. Então, quando se fala sobre ministério, você está falando se falando também dos religiosos, daquelas pessoas que possuem uma obrigatoriedade de segredo profissional. Uma pessoa que não pode, de forma alguma, revelar. Então, você tem algumas profissões que são realmente confidentes. Ou missões, né? Afinal de contas, ser pastor, ser padre, ser uma espécie de líder espiritual não é necessariamente uma profissão, mas é uma missão com características de profissão, né? Só para deixar assim bem claro, eu falo daquilo que está na lei, né? E isso é muito importante. É preciso lembrar a vocês que, dependendo do segredo de profissão, nós temos, né? Então eu falava dos advogados. Nós, e eu incluo vocês como futuras e futuros advogados, nós não temos obrigatoriedade de depoimento para revelar sigilo ou segredo profissional. Então, o juízo pode até fazer, mas certas coisas nós podemos resguardar-nos no segredo, no sigilo profissional. Porque, afinal de contas, isso é fundamental para a nossa reputação como profissionais do direito. É fundamental para a nossa reputação. Nós temos, ponto, que ser profissionais, pessoas de discrição. Voltando, os médicos, igualmente. Os médicos, igualmente. Os psicólogos, igualmente. Os religiosos. Então, esse é o 154. Tá bom? O último, prometo para vocês que é o último mesmo, eu prometo para vocês que é o último, para a gente bater a barreira. O 154, letra A do Código Penal.
O artigo 154, letra A, ele veio através da lei número 12.737 de 2012. Não vai dar Google. Eu vou dar 5 segundos para responder. Qual o nome dessa lei? 5, 4, 3, 2, 1. Lei Caroline Dickmann. Esta é a lei Caroline Dickmann. A famosa lei Caroline Dickmann. Por que que ela guarda esse nome? Porque talvez alguns de vocês se lembrem, outros não. Aconteceu um episódio com a atriz Caroline Dickmann, que pode ser vista todas as noites, não pelo Turma do Noturno, na reprise da novela Fina Estampa, a novela da Griselda, conhecida como Pereirão. Vocês vão dar risada e falar assim, noveleiro. Não sou, mas não dá para escapar de certos fenômenos culturais. A lei Caroline Dickmann foi feita porque ela deixou o celular dela, que era um desses, em 2012 já era um desses iPhone, modelo não sei o quê, iPhone, enfim. E havia dentro do dispositivo do celular dela, uma série de fotos que ela enviou para o marido dela, que inclusive continua casado com ela até hoje. E coisa de intimidade de marido e mulher. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas divulgaram as fotos. E ela ainda, é de dar dó de qualquer pessoa nisso. Ela disse que ainda teve que se submeter. Exatamente. Ela ainda deu dinheiro, teve que dar dinheiro para alguns setores da imprensa. Chegaram nos caras, claro. Teve que dar dinheiro, chegou em alguns setores da imprensa. Teve que dar dinheiro para não divulgarem. E alguns caras da imprensa foram camaradas, do tipo, divulgo a nota, o ocorrido, não divulgo as fotos. Ainda há gente decente na imprensa, né? Tem que ter uma certa decência. É duro. O projeto de reforma do Código Penal da inserção dos crimes informáticos já havia alguns. E o que aconteceu foi que o 154A veio na comoção do ocorrido com a Caroline Dickmann. E como isso veio e causou, de fato, muita solidariedade em relação à própria atriz e ao esposo dela, porque, foi um episódio completamente chato. Acabaram pela pressão e por pressão passando a lei 12.737 e alterando o Código Penal, entre outros, no artigo 154A. Então, criou-se não a violação. O verbo é invadir, que esse é o termo dos crackers. Invasão de dispositivo eletrônico. O sujeito que invade o dispositivo eletrônico da pessoa, e aí eles colocam como dispositivo informático. A lista de dispositivos informáticos até o momento atualizada. Eu estou com o Ricardo Andreucci, eu estou com o Andreucci 2020, que ele mais coloca. O Bittencourt 2020 também está assim. A lista é computador, que é o desktop, laptop, notebook, iPad, tablet, em geral, telefone celular, iPhone, smartphone, operando em sistema iOS, iOS 2, Android, Linux, blá, 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 e assim por diante. Até C++, COBOL, se você usar programas antigões mesmo, que acho que nem rodam mais, tipo COBOL, C++, Clipper,
Alguns programas desses ainda rodam em computadores, para quem entende de informática. Esses não são do seu tempo não, Adriane, nem do seu, Otávio. Vocês ficam aí bancando todos os hacker. Mas, na verdade, a gente está falando da figura do cracker. Do verbo to crack, que é quebrar, partir. Na verdade, é partir. Então, o sujeito parte, quebra os muros de resistência do dispositivo eletrônico, telemático, usando a internet, e ele entra. Então, quando houve a invasão do dispositivo informático, do artigo 154A, ocorreu naturalmente em virtude dessa comoção. E aí o 154A, ele dá definições e ele vem com figuras de proteção especial, inclusive presidente da República. Então, o 154, letra A, ele começa da seguinte forma: invadir dispositivo informático, né, de outra pessoa, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança. Ou seja, invadir o computador. Com vírus, com cavalo de Troia, com qualquer coisa assim. Mas não basta apenas ter o dolo de invadir, o ânimos invasor. Tem que haver um complemento desse ânimos no tipo subjetivo, que naturalmente se diz com a finalidade de conseguir, de obter, ou obter informação desse computador, desse dispositivo invadido, ou adulterar, como, por exemplo, o pessoal às vezes entra no site da Presidência da República. Isso é sacanagem velha, já existe aí desde os tempos da Dilma. O pessoal entra no site da Presidência da República e altera de sacanagem a foto do presidente, bota a foto de um burro, de um jumento, bota o nome errado da pessoa. É de sacanagem mesmo. Mas ele entrou num sistema de segurança e ele adulterou dados. Ou destruir dados e informações. Essa é a primeira das condutas colocadas. Então, entrar no dispositivo com a finalidade de pegar informação, de alterar, adulterar informação, ou de destruir dados. O tipo é grande, é variado. Há também aqueles que instalam vulnerabilidades. Então, pode ser o sujeito que faz isso. Eu morro de medo disso com o computador. Eu fico pensando em vocês, né? Quantos de vocês não põem uma fita isolante preta na câmera do computador de vocês ou do celular? Você fala assim, Deus me livre se alguém invade esse celular, se alguém, né, vai lá e vão me expor. Como é que fica isso? Black Mirror. É bem isso, Dica. É totalmente. A nossa vida é totalmente Black Mirror. Assim, dá para perceber. Já tapem a câmera, moçada. Tapem a câmera, né? Porque pode acontecer, o pessoal... Amanda, então pronto, você sabe, saibam que isso é crime, tá? Não tapar a câmera, mas a pessoa que invadir o seu dispositivo eletrônico e instalar programa de computador com essa função de vigia, com essa invasão, é crime. E a pessoa pode responder de 3 meses a 1 ano. No mínimo 3 meses a 1 ano, para começo de conversa. E eu estava vendo uma matéria porque aumentou muito mesmo, o número de pessoas, de profissionais de TI, que praticam esse crime em coautoria. O noivo, namorado, aqui, ó. Sim, Adriane, você é bizarro. Você é nossa infiltrada mesmo, você é infiltrada na Deep Web. Tá lá, na Dark Web, né? Nem na Deep, é na Dark Web. Passou uma matéria. Fala um pouco dessa matéria, Amanda. O que a galera estava fazendo? Li alguma matéria e passou assim. O que eles estavam fazendo, Amanda? Pode falar para a gente interagir um pouco. É bom. Amanda? Grupos de Facebook. Não quer, Amanda?
Ah, não quer, tudo bem. Não tem problema não. Tá ouvindo? Ah, bom, pode falar. Então, eu não cheguei a assistir a matéria, mas eu vi que namorados instalam um programa para vigiar na câmera, ver aonde o namorado tá, né? Coisa assim. Exato. Exatamente. Quer dizer, a violação do dispositivo eletrônico, colocando a pessoa numa exposição, numa vigia desnecessária. E expondo, né? Porque não é somente a câmera. Não é somente a câmera. São aqueles programas que informam no iPhone, por exemplo, o itinerário da pessoa, informa onde a pessoa andou, por onde ela, com quem ela está falando, sabe? Onde ela está, por onde ela foi. Imagina os dados, por exemplo, hoje dos smartwatches de vocês. Sério, Mariana, sério isso? A notícia aqui, muito obrigado. O professor... Oi, pode falar. Eu tenho uma amiga minha que instalou um programa e todas as conversas do namorado dela no WhatsApp ia diretamente para ela. Barbaridade. Pois é. Avisem essas amigas, esse pessoal, o seguinte, do risco, porque se a pessoa descobre, mas não tem nem essa de falar assim, você está me traindo e você tem que pagar indenização e tudo mais. Porque de um lado tem, de fato, a traição, o adultério, que não é crime, mas do outro tem o crime que dá pena de 3 meses a 1 ano. E não dá para alegar exatamente estado de necessidade. Não dá para alegar muita coisa, não, tipo legítima defesa da testa, né? Para não crescer protuberâncias ou coisas parecidas. Não dá exatamente para alegar isso, não, viu? É meio perigoso. Então, uma preocupação que a gente tem, uma preocupaçãozinha a mais aí, né, do ponto de vista penal. Mas o 154A é isso. E não é somente quem instala, mas quem produz programa. Então, quer dizer, age em coautoria. Quem manda instalar, quem instala, quem se aproveita. E se houver prejuízo econômico, naturalmente, disso, a pessoa tem que responder e há de responder. Ela vai responder. Ela é obrigada a responder, né? E vai responder. E a partir do momento que isso tenha uma qualificadora, a qualificadora está no parágrafo 3º. Só no parágrafo 3º. Você tem uma qualificadora no qual a invasão, o cracker invade dispositivo comercial de empresa, computadores de empresa. Então, ele pega todas as informações de uma empresa e vai. Quem trabalha, eu tenho alguns amigos meus que trabalham com TI, trabalham com essas coisas, eles falam que todo dia é essa tensão. Todo dia eles estão sofrendo ataques. Então, às vezes, assim, de empresas que você nem pensa, eu vou falar aqui, porque eu não vou divulgar o nome das pessoas que me passaram, mas a gente tem. Por exemplo, o pessoal entra, Magazine Luiza. Isso é noticiado, Renner. Banco, então, nem se fala. Bancos de dados de bancos, bancos de dados de empresa de segurança, tipo Kratos ou a Brinks. As empresas de segurança que você vê, aqueles furgões e tudo mais, eles têm controle no computador dos estoques, das cargas que são transportadas. Tem que haver isso. É um controle interno, super protegido. Bicho, mas é todo dia. A Renner, loja de roupa, ela sofre mais de 100 ataques de hacker ou cracker por dia. Agora eu pergunto para vocês, quem é que quer saber coisa da Renner? O quê? Vou querer saber qual a coleção verão 2021? Mas existe. No entanto, há. E, naturalmente, quem comercializa
esses dados obtidos, não apenas quem entra, mas a Riachuelo sofre pra caramba. Claro que sofre, Mariana, por um motivo. Eles têm CPFs, eles têm cadastros de clientes. E para você vender aquelas hot lists, listas quentes, né, de pessoas com CPF e tudo mais, para quem quer aplicar golpe virtual. Então tem telefone, tem CPF, tem CEP, endereço. Esses cadastros valem ouro, um cadastro desse vale ouro. O TikTok, ele tem isso. É para o povo lá ter acesso aos dados, mas nem precisa ir muito longe, Adriane. A Google tem todos os seus dados, a Apple tem todos os nossos dados, a HP tem, tudo é. A questão não é o fluxo dos dados, a questão é a proteção para evitar o abuso dos dados. Né? O Teams tem, sim, Microsoft tem. Então a questão não é a circulação dos dados, os dados são como o vírus, né? A gente vai pegando, respira, pega uma gripe aqui, pega uma coisa ali, eles estão circulando. O que não pode é haver a doença, que no nosso caso é a exposição e o prejuízo financeiro, do ponto de vista industrial, comercial, artístico, em virtude disso, de uma divulgação indevida. E o mais importante é que há o aumento de pena no parágrafo 4º, porque obtendo os dados é uma coisa, mas vender os dados, divulgar os dados, que é o parágrafo 4º, então, além do crime ser qualificado, no parágrafo 3º, você ainda tem uma causa de aumento de pena no parágrafo 4º. Uma causa de aumento de pena no parágrafo 4º. Quer dizer, é para detonar mesmo. E o ponto mais importante que você tem dessa lei, que os caras parecem que previam isso. E estavam certos, hein? E tá, o parágrafo 5º é a proteção que você tem uma causa de aumento de pena especial em virtude do sujeito ativo, sendo ele administrador público. Então, contra presidente da República, governadores, incluindo-se o do Distrito Federal, e prefeito, a invasão dos dispositivos do celular dessas autoridades é esse crime. Lembra da invasão que alegaram, até hoje não está apurada, do dispositivo do celular do então ministro Sérgio Moro e da deputada Carla Zambelli? Então, nesse caso, havendo prejuízo à administração, você tem aí o parágrafo 5º. Pesada, não estou à venda. Parágrafo 5º. Então, contra o presidente da República, os prefeitos, contra o presidente do Supremo Tribunal Federal, atenção, muita atenção, contra o presidente do Supremo Tribunal Federal, Antônio Dias Toffoli, não contra os demais ministros do Supremo. Os outros 10 não entram nessa proteção. Contra o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, os presidentes das Assembleias Legislativas de Estado, da Câmara Legislativa, do Distrito Federal, ou da Câmara Municipal, os presidentes. E contra dirigente máximo de administração direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. Os secretários, por exemplo, presidentes de fundações, presidentes de composições da administração direta, como caixas de previdência, essas coisas. Não entra. Aqui no dirigente é que é o debate se no dirigente máximo entra ministro de Estado, porque não tem no texto ministro, nem deputado. Fizeram com o Sérgio Moro, fizeram com a Carla Zambelli. A Carla Zambelli está de fora, porque ela não é presidente da Câmara dos Deputados. O Sérgio Moro é ministro de Estado, mas não consta ministro de Estado no parágrafo 5º. Notem. Notem, pois, como isso é interessante. Esse é o crime dos hackers. Foi isso que fizeram, ou que alegam que fizeram, os hackers que entregaram depois as conversas para o Glenn Greenwald,
o jornalista, e o Glenn Greenwald divulgou a miúde, ele, o Leandro Demore, a Amanda Audi, os jornalistas que escrevem para o site, para o jornal, né? É um jornal, mas é um site de jornalismo, é jornal, o site Intercept Brasil. É o caso do Intercept Brasil. Mas em nenhum momento se falou, se comprovou até agora, por exemplo, no caso, se o Glenn pagou ou não. O Verdevaldo, exatamente, Otávio. O Verdevaldo, ele mesmo. O Greenwald. O Verdevaldo. Ele mesmo. Então, quer dizer, os caras fizeram, não venderam, não tiveram nenhum proveito econômico e entregaram para a imprensa. O que se faz quando a imprensa divulga? Foi criminoso, Otávio? Não. E vou lhes dizer o porquê. Porque antes de divulgar isso, antes da divulgação, eles pegam e comunicam às pessoas, aos envolvidos. Olha, nós temos essas conversas aqui de vocês, no grupo do Telegram e tudo mais. O que toda autoridade sempre faz com a imprensa? No começo, distrata. Depois a imprensa é vilã. Então eles falaram assim, isso não interessa. Não vou responder, não vou atender. Procura de novo, registrando as procuras, os telefonemas, os agendamentos, os contatos. A pessoa mais uma vez ignora. Procura uma terceira vez, diz, bom, foi procurado por nossa reportagem, mas não retornou ou não quis se manifestar. E aí divulga. Então não foi criminoso. Não é o caso do Intercept, divulgação do segredo, 153, e não é o caso do Greenwald, o 154. Ele não invadiu, nem pagou para invadir, nem fez nada disso em relação à invasão para adquirir aqueles textos do Telegram. Até o momento. Tanto que a ação está parada e quem está respondendo mesmo são lá os hackers de Taubaté, né? Os chamados hackers de Taubaté. Gozado não é nem coisa de hacker, isso é coisa de cracker. Mas estão lá respondendo. Vão responder, fazer o quê? É a vida, meu amigo. É a vida. É o famoso c'est la vie. Perfeito? Vamos sim. Claro, vocês observaram quando entraram na reunião que o nosso horário hoje vai até as 9h55. Por quê? Porque eu atrasei 15 minutos da aula de vocês. Nós estamos só com 1h33 de aula. Nós temos 7 minutos ainda. Então, com isso, está encerrado o CP, a parte do Código Penal, e eu passo aos exercícios, no caso, a essa atividade que está postada para vocês de 18 a 19 de junho, que é hoje, que é bem tranquila, também não é uma coisa assim tão, não está tão assim, sabe, né? Uma coisa assim muito, muito difícil. Mas não é por isso, a minha preocupação é só mesmo um bom entendimento. Então, tá aqui, ó. Professor, Depois não. Professor, essa atividade é só para a gente estudar para a prova, né? Não é para entregar. De forma alguma. Entregar só a primeira, aquela lá que é mais antiga, todo mundo fez. E aí, eu peço só, Samir, o seguinte, organizem no grupo, mandem um e-mail só do grupo. Não precisa mandar todo mundo, 3, 4 pessoas, o mesmo arquivo, tá bom? Eu já mandei. Tá, mas o grupo também mandou? Sim, do grupo. Eu e a Laila já. Não, só então, mandei um e-mail. Então, pronto, a Laila não precisa, tá tudo certo. Agora estamos na paz, tá tudo bem. Maravilha. E essas questões de hoje, depois você vai mandar o gabarito, você vai corrigir? Como que é? Não, eu vou fazer agora com vocês. Vou aproveitar esse tempo agora para fazer. Eu vou deixar gravado. Tá bom? Tá, beleza. Melhor, né? Não precisa, Adriane, não precisa enviar. O segundo não. Então vamos lá.
no arquivo de vocês, que está no Teams, tem uma reportagem, essa reportagem é desse ano, 2020. Eu já vou dizendo para vocês na hora. Aconteceu no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, aquele motorista de aplicativo, no caso do Uber, que ficou falando a respeito da menina, da passageira, que era menor de idade. Atenção. Então, a reportagem diz o seguinte. A delegada número 1, né? Leia atentamente o excerto da reportagem. A delegada se referiu às declarações dadas por o nome do sujeito a jornalistas na terça-feira. Quer dizer, o cara saiu da delegacia por uma importunação sexual, ainda contra menor de idade, e ele vai diante dos jornalistas e diz o seguinte, isso está gravado, reportagem. Em uma delas, o motorista afirmou que a adolescente estava com um short tipo Anitta, uma mini blusinha, com as pernas abertas no banco, me chamando a atenção. Quer dizer, não bastasse o constrangimento que ela passou, o cara pega para se justificar e sexualiza muito mais. Isso fazendo diante de quem? Da imprensa. Não é uma declaração que vazou. Ele foi à imprensa para se justificar e não importunar nem nada. Mas é o seguinte, a menina estava com um shortinho, estava no banco de trás, tinha as pernas abertas, ele ficou encarando. Tá? Não se trata de importunação sexual. Mas a qual crime pode responder o motorista frente às palavras declaradas, nesse caso, contra a jovem? E é contra mesmo, porque ela já era vítima. Ele a colocou, peço desculpas, na condição de provocadora, de incitadora, ainda mais sendo menor de idade. E como foi feito não para ela, ele não a xingou, não foi feito para ela diretamente, mas foi para a imprensa, trata-se de difamação. Ofendeu a honra, ofendeu a integridade da pessoa e fez isso difamando-a. Então, na conclusão da reportagem, a delegada diz que por essas declarações, na reportagem consta, ele vai responder por difamação. Crime contra a honra do 139 do Código Penal. Essa daqui do número 2, da reportagem número 2, é um pouquinho mais grave. Diz a reportagem, a loja já era conhecida. Constantemente ela voltava para comprar o material que ia precisar para trabalhar junto aos alunos. Uma colega, professora. Por isso a situação foi inesperada. Posso ver sua bolsa? Mal cabe um celular. Ela pensou. Abriu. Nenhuma caneta havia sido furtada, mas disso ela já sabia. Vergonha, humilhação, raiva. Isso não pode acontecer. Registrou o boletim de ocorrência para não se sentir melhor, mas para evitar outros episódios. Trata-se de uma reportagem também, isso aconteceu numa loja em Roraima, aconteceu no ano passado, em Roraima, quando uma professora, vou usar o termo como o pessoal gosta, sobretudo a galera, a comunidade afrodescendente gosta. Então, uma mulher preta, conforme a classificação de cor do censo e como os movimentos de direitos gostam, né? Sobretudo Alan dos Santos, que é historiador de história afro-brasileira, ele fala os pretos. Então, uma mulher, uma professora preta, ela não foi confundida, ela era cliente, ela foi comprar um material e foi abordada um dia na saída da loja que ela frequenta, lá em Roraima, e ela sabe muito bem por quê. Havia suspeita de que tinha desaparecido uma coisa ali na loja, um utensílio exposto à venda, e foram em cima dela para revistar a bolsa. E ela estava com uma bolsa que, na verdade, é uma carteira, um estojo. Não dava para esconder muita coisa lá, não. Então, a discussão em relação a essa reportagem número 2 é a qual delito poderá responder o atendente ou segurança da loja. Então, neste caso, a ofensa à honra fica na fronteira entre o racismo, mas, sobretudo, neste caso, lembre-se que por gestos também se pratica, o que houve contra ela foi uma injúria racial. Então, trata-se da injúria,
do 139, mas no seu parágrafo específico, por conta de ser uma injúria racial. Assim traz a reportagem. Essa daqui é de 2018 para 2019. E esse é um júri que pode ocorrer na Justiça Federal. No caso da número 2, 139. Injúria racial está no parágrafo 3º, né? 139, 139. Agora, olha o número 3. Isso aqui é reportagem, isso é sério. De acordo com a denúncia feita pelo Ministério Público Federal de Mato Grosso, duas das vítimas estavam em uma caminhonete Ford trafegando pela BR-134. A primeira trata-se de difamação. Aliás, injúria 140, né? Trata-se de difamação, 139. 139. A primeira, 139. 139. A primeira é difamação. Por quê, Mariana? Porque ele fez para a imprensa, né? Ele não falou para ela. Ele não xingou. Ele não falou para ela, para a menina. Ele foi para a imprensa e falou. Ela fez tal coisa, estava assim, não sei o quê. E falando mil coisas, né? Horrorosas. Então, naturalmente, é o 139, é a difamação. Na segunda questão, trata-se da injúria, do 40. E, neste caso, a injúria do parágrafo 3º, injúria racial. Injúria racial. De nada, isso é importante. No terceiro, isso aqui é um trem, é uma aventura cinematográfica. Então, eles estavam numa Ford, sentido estado de Rondônia, quando romperam um bloqueio que havia sido feito pelos indígenas da etnia Enauenenauê, né? Lá do norte. Logo em seguida, 2 caminhonetes saíram em perseguição às vítimas, que foram capturadas pelos índios, em um segundo pedágio, por um grupo de aproximadamente 7 indígenas. Em seguida, foram levados para a aldeia Halaitapaua, localizada próxima à cidade de Juína, Mato Grosso, distante aproximadamente de 130 quilômetros de Cuiabá. Os indígenas, portanto tutelados pela Justiça Federal, cometeram, a princípio, qual delito? Eles mantiveram isso. Detalhe, só para colocar, essa ação corre desde 2019, em segredo de justiça, por envolver tutelados federais, no caso os indígenas. Mas eram invasores, os indígenas foram, e eles estão respondendo por sequestro. Sequestro. Pegaram, perseguiram os caras, levaram eles para a aldeia, os mantiveram lá, e eles estão respondendo pelo 148 por sequestro e cárcere privado. Número 3, artigo 105, 148. Os índios perseguiram, renderam, amarraram, transportaram, levaram. Estão respondendo por sequestro e cárcere privado. Mas com um detalhe, viu? Essa história tem um pouquinho mais além. 2 dos sequestrados, os índios mataram. Mataram. Para dar exemplo, estavam pintados de guerra e mataram os caras. Então, eles não estão só respondendo por sequestro, tá? Estão respondendo por sequestro ou cárcere privado, 105, 148, e por homicídio doloso. A treta vai ser bruta. Esse vai ser um júri interessantíssimo de ser acompanhado. Aguardem que a imprensa vai fazer a cobertura. Com certeza. E aqui, claro, atualmente tem ocorrido cada vez mais, isso é um trecho de reportagem, né? Tem ocorrido cada vez mais a seguinte situação. Onde vai passar o júri? Não, vai ser quando marcarem o júri. Vai passar na imprensa, provavelmente na imprensa, mas vai passar quando for marcado o júri, ainda está em instrução. No caso, ainda tem instrução, correndo em segredo de justiça. E o número 4. Atualmente tem ocorrido cada vez mais a seguinte situação no meio corporativo. Um empregado, um colaborador desliga-se da empresa onde trabalha, passa a trabalhar em uma concorrente à sua ex-empregadora. Então ele sai da Vivo e vai para TIM, ou cria seu próprio negócio, passando a atuar no mesmo mercado da antiga empresa.
onde exercia suas funções. Até aqui não pode haver problema, tendo em vista que o indivíduo provavelmente atuará em sua área de expertise, ele vai fazer o que ele faz, tipo vendas, recrutamento, enfim, planejamento, marketing. Vai ter que ser empregado onde ele tem habilidade, competência. Considerando-se que não existe em seu contrato de trabalho cláusulas impeditivas, ou seja, quarentenas. Não vai trabalhar na concorrente por tantos meses, por tantos anos. Que criam uma proibição de atuação no mesmo nicho por determinado período, ou cláusulas de não concorrência, proibindo expressamente o colaborador de exercer suas atividades em empresas concorrentes. Ao saber de informações importantes do antigo emprego, poderá o ex-colaborador responder por algum delito? Então, esta é a pergunta. Essa é uma pergunta para refletir. Se essas informações forem públicas, ele não responde por nada, porque aquilo é de conhecimento comum. Se for só bastidor, disse-me disse, lobby de carreira, não tem problema nenhum. A grande questão, ou problema que vai se formar, que nós vamos poder encarar aqui em relação a essa situação, é se as informações desse sujeito chegaram até ele, ele retém certas informações que ele recebeu e que deveria prestar sigilo profissional. Então, ele pode responder por algum delito. A questão não é se ele comete, a questão é, a saber de informações importantes do antigo emprego, poderá o ex-colaborador responder por algum delito? Você diz assim, depende. Se ele recebeu esses segredos na condição de funcionário do ex-emprego, que isso fique bem claro, ele tem que manter o sigilo, mesmo não estando mais na empresa. Ele comete o 154. Mas se ele recebe esse segredo já não sendo mais funcionário da empresa, recebe por outra fonte, por fofoca, pelo que seja, ele não comete crime nenhum. Isso não é para ser respondido, isso é para ser refletido. É o reflexo de, sabendo de informações importantes do antigo emprego, ele poderá ou não poderá? Bem, depende. Se são informações que ele também tinha e que ele tinha que permanecer em sigilo lá atrás, ele tem que manter o sigilo. Senão ele responderá pelo 154. 154. Ele pode, mas isso depende das circunstâncias do caso. Beleza, turma? Turminha? Então está aqui posto. Nós fomos até o 154A. Então nós vamos começar dos crimes contra a honra do 139 e vamos até o 154A. Do 139 ao 154A, a gente consegue fazer bastante coisa. Estudem pelos códigos comentados. Vão aos comentários, aos códigos. Eu vou deixar para o final de semana de vocês um exercíciozinho lá. Só para vocês darem umas relembradas e tudo mais. Um guia para você não se perder. Tá bom? Minhas colegas e meus colegas, uma honra estar com vocês. Peço desculpas pelo horário, eu quero anunciar. Muito bom final de semana. Juliana, obrigado pela força lá no WhatsApp, viu? E pela paciência de vocês. E eu quero, né, desculpe-me, eu quero só aqui comunicar, dizer duas coisas que são importantes. Por favor, vamos responder a CPA. Isso é importantíssimo, vamos responder a nossa CPA. Né, a gente precisa disso, isso é fundamental, e não vamos ficar para trás dos outros cursos, não é? Mas principalmente porque isso mantém o nosso, né, é o nosso curso, são as nossas coisas, é o nosso universo. Vamos cuidar bem do nosso curso, do nosso centro universitário. É o nosso diploma, tá bom? Mariana, fica tranquila, todo mundo bem, fiquem com Deus. Bom final de semana. Tchau, tchau. Favoritos.